Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dando sequência aí no nosso estudo panorama bíblico, né? Rapaz, passa rápido demais, né? Já estamos lá em Filemon. Graças a Deus, né? O bom é que está tudo salvo lá na internet, no YouTube, no canal. Pode entrar lá e assistir a aula que você perdeu. Pode dar uma olhada lá. E tem tudo salvo lá, graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá. Carta de Paulo a Filemon. Vamos ler toda a carta pequenininha? Leiamos, irmãos. Todos encontraram aí? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-os como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me devas até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia, ó Deus, pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades, por tudo que, ó Deus, trabalhou para impedir com que nós chegássemos aqui nessa noite também. Te damos graça, Deus, porque o Senhor nos livrou das cadeias, de todas as amarras. O Senhor nos trouxe até aqui. Pedimos, ó Deus, que mesmo cansados, um dia de trabalho, ó Pai, o nosso ânimo se recobre no Senhor. Que a gente esteja aqui nessa noite voltado, focado em Ti, ó Deus, para aprender mais do Senhor. Rogamos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor nos ilumine e usa, Pai, o vaso que é de barro que está aqui na frente, para ministrar aos irmãos aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir Tua voz e desejamos, ó Deus, ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará nessa noite. Amém. Vamos lá, então. Carta de Paulo a Filemon. Essa carta, é lógico, o autor é Paulo, é de Paulo para Filemon.
Ela foi escrita junto com aquelas cartas da prisão, lembra lá? Colossenses, Efésios, Filemon, e tem uma outra, acho que Timóteo, né? 1 Timóteo. Acho que elas foram escritas todas ali no mesmo tempo, no período da primeira prisão de Paulo, no ano 62 depois de Cristo. A primeira prisão de Paulo, aquela prisão domiciliar, né, que Paulo se encontrava. Então ela foi escrita nesse mesmo tempo, bem perto umas das outras ali. As palavras-chave dessa carta são receber e perdão. Eu acrescentaria aqui amor. Amor é algo muito forte nessa carta, também fica muito claro. Salta isso muito aos olhos aqui nessa carta. E Paulo usa isso, né, para persuadir Filemon a receber de volta o Onésimo ali. O tema, agraciados em Cristo, a conversão e o retorno do escravo fugitivo. Versículo-chave, versículo 17 e 18. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Filemon, uma carta tão pequena, né, tão curtinha, mas riquíssima, riquíssima de aprendizados, até teologia mesmo. Paulo é muito inteligente. Paulo, graças a Deus por a vida desse homem, ele escreve essa carta, como eu disse, junto naquele período ali. Em Colossenses, eu não vou me lembrar o capítulo 3, versículo 4 e 7, ou capítulos... Eu acho que está para baixo aqui no estudo. Essa carta foi escrita por Paulo, dada a Tíquico e ao próprio Onésimo, né, para que fosse levada à cidade de Colosso, junto com aquela carta aos Colossenses. A carta que foi enviada a Colossos, e Onésimo foi junto. Vamos lá, entender quem é aqui o Filemon e quem é Onésimo, né? Filemon é provavelmente um cara rico, certamente um cara rico, porque tinha muitos escravos, né? Era senhor de escravo daquele tempo, era comum isso. Naquele tempo, alguém que se converteu através do ministério de Paulo, na cidade de Colossos, e virou, então, tornou-se crente através da vida do apóstolo Paulo. Paulo deixou ali uma igreja plantada, inclusive na carta de Filemon a gente vê que tem uma igreja que se reúne na casa do próprio Filemon. Paulo deixou a igreja plantada ali e foi para Roma. Acabou sendo preso em Roma. Passou algum tempo, o Onésimo, que era o escravo, ele acredita-se que ele furtou, que ele roubou alguma coisa do Filemon, que era o senhor dele, e fugiu. Fugiu, e nessa viagem, eu já até falei aqui num outro estudo bíblico, certamente no meio do caminho se converteu, né, até chegar lá. E quando chegou em Roma, ele deve ter ouvido do evangelho no meio do caminho, quando chegou em Roma ele conheceu Paulo, o apóstolo Paulo, e se converteu também através do ministério de Paulo. Tanto que Paulo fala que ele é filho, né, dele aqui, nessa carta que a gente acabou de ler. Acontece que Onésimo chegou ali, se encontrou com Paulo, contou a história dele, provavelmente, deve ter contado a história dele. Paulo já conhecia Filemon e tinha as notícias do que acontecia lá. E agora Onésimo precisava consertar a vida dele. Porque a vida cristã, o evangelho, né, ele nos transforma, ele vem, renova nossas vidas, mas as consequências dos nossos atos, a gente tem que arcar com elas, né? Sejam elas quais forem, boas ou más. Inclusive, isso é um aprendizado dessa carta. Onésimo, depois de convertido, ele podia ter continuado em Roma, ficado para lá, mas tem um livro que chama 5 votos para se obter poder espiritual, e um desses 5 votos nesse livro, é um livretinho pequenininho assim, diz que um desses votos é completar o seu passado, conclua o seu passado. Fecha, amarra tudo, não deixa nada para trás. E é isso que o Onésimo está meio que fazendo aqui, né? Concluindo o passado, arcando com as consequências de um erro que ele cometeu. Era um rapaz, né, que fugiu, que roubou do seu senhor, que se encontrou com Paulo, converteu, e agora, depois de convertido, ajudando Paulo, inclusive, Paulo disse que ele estava com ele ali, sendo ajudador, né, cooperador no ministério de Paulo. Onésimo tornou-se, então, cooperador no ministério de Paulo. E Paulo manda ele de volta para o Filemon.
Imagina só, né? Você está ali na sua casa, o cara te roubou, naquele tempo um escravo, né? Ele era dono do Onésimo, o rapaz rouba dele, e aí, de repente, Paulo manda o cara de volta para a casa dele. E aí Paulo, antes que ele tivesse encontro com Onésimo, então Paulo escreve esta carta, linda carta, e manda para ele. E Paulo tem a esperança de que Onésimo, de que Filemon perdoasse Onésimo, né? Onésimo, até uma curiosidade, Paulo parece que faz um trocadilho com isso no versículo 11. O nome Onésimo significa útil, em grego. Mas aí Paulo, no versículo 11, diz, né? Antes ele te foi inútil, mas agora ele é útil, não só para ti, mas também a mim. Parece que Paulo faz meio que um trocadilho com esse nome do Onésimo ali. Que o Onésimo foi inútil a Filemon, além de ter roubado ele, ainda fugiu, né? Então não era útil mais, mas agora Paulo diz que ele é útil não só para Filemon, mas também para Paulo, né? Essa obra também, essa carta também, mostra como é que Paulo era um cara perspicaz, né? Como é que ele era sagaz para fazer as coisas, muito inteligente. Aí a gente sabe que muito pelo Espírito Santo de Deus também, né? Mas Paulo ele se mostra muito sábio e até meio que diplomata, né? Ele é com muita diplomacia ele escreve para o Filemon. Ele escreve para ele. Quer ver? Vamos ver a carta. Primeira coisa que Paulo fala, ele chama a atenção. Paulo escrevendo para Filemon, fala muitas coisas, muitas outras coisas, né? Fala das qualidades dele e tudo, mas Paulo, quando fala de si, ele fala de si como alguém que estava preso e velho. Versículo 9, versículo 1, né? Paulo fala, estou em cadeia, quer ver? Versículo 1. Aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E no versículo 9, isso é o versículo 1, Paulo falando que estava preso. E no versículo 9, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo, então, já tenta dar uma amolecida no coração do Filemon aí. Quem está te pedindo sou eu, Paulo, que além de velho, agora prisioneiro de Cristo. Alguém que trabalhou muito e que se encontra nessa situação. E aí fala das qualidades de Filemon, do versículo 4 ao 7. Quer ver como é que o Paulo estava preparando o caminho? Versículo 4 e 7, do 4 ao 7. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo escreve para Filemon e fala para ele das notícias que ele tem em Roma, do que Filemon tem feito, né? Tem ciência do amor que ele tem e da fé para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo já fala que tem chegado até os ouvidos dele que Filemon é um cara que não só, né, era amável com as pessoas, mas também era amado por muitos. Né? Alguém que manifestava o amor, e aqui fica bem interessante a gente prestar atenção, que Paulo fala nos versículos aqui, fala da fé e do amor, do teu amor e da tua fé para com os santos. Fé, se a gente for lá em Tiago, ele vai falar que que a fé sem obras é morta. Certo? Porém, obras por si só, também, de nada adianta. O próprio Paulo defende isso em Coríntios. Até houve um embate aí, né, para colocar esses dois livros na Bíblia aí. Se vai parecer que um contradizia o outro, mas não é. Na verdade, o amor, né, o amor, na verdade, é a materialização da fé, vamos dizer assim. Porque é impossível dizer que ama alguém e não servi-lo. Quando João escreve a primeira carta, né, que se fala amemos de fato e de verdade, é de serviço que ele está falando. E Paulo, então, fala com o Filemon que ele tem ouvido do amor, ou seja, do serviço, daquilo que ele tem feito pelos santos, e pelos santos ali engloba muita gente em Colossos, não só pessoas da alta classe como o Filemon era, mas a maioria que se convertia era
era pobre, era gente pobre. Então Paulo fala, eu ouvi falar do amor e da fé que você tem com todos os santos. Então Paulo ouviu falar do amor de Filemon, que ele estava trabalhando por algo ali, que ele estava colocando em prática essa fé que ele tinha. Depois aqui Paulo fala de novo do amor desse Filemon. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado. Olha só, fala que ele conheceu que o Filemon, que a fé do Filemon era conhecida pelo amor com que ele tratava todos, e que esse amor também estava confortando o coração dos santos de Colossos, que era aquela igreja do qual ele fazia parte. Porque a igreja, nesse tempo, perseguida, muita gente passando dificuldade, muita gente passando problema. O próprio Paulo com problemas, sendo caçado ali, perseguido. Né? Então, ele fala que o amor de Filemon, né, que ele tem reanimado os santos. Os santos têm sido reanimados por intermédio do amor do próprio Filemon. E ele fala essas coisas, dá uma maciada no coração dele, antes mesmo de citar Onésimo aqui. Olha só, versículo 9 de novo, ele vai falar do amor outra vez. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo, ele diz no versículo 8 que ele tinha autoridade apostólica, de ordenar que Filemon recebesse de volta Onésimo. Podia cobrar disso dele como uma liderança espiritual. Versículo 8, olha só. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou. Paulo primeiro fala do amor de Filemon. Fala, eu sei que você tem chegado até nós a notícia da sua fé, que a sua fé é operosa por causa do amor que você tem servido os santos. Né? Tem notícia de que o seu amor tem confortado e reanimado os santos. Agora, por causa desse mesmo amor que você tem usado na igreja de Colosso, eu te peço que você receba. Aí no versículo 10, ele fala do Onésimo. Ele cita esse conhecimento que ele tem do amor de Paulo, do amor de Filemon, fala do que o Filemon já tem feito, e agora, como assim, já que você tem feito, né, tanto, já tem amado tanto, então, em nome desse mesmo amor, receba, aqui, ó, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, preso, teve Onésimo, que era filho na fé. Em versículo 19 também, eu acredito que fica meio aqui que Paulo coloca, se isso é possível, coloca meio que Onésimo e Filemon no mesmo patamar. Porque Paulo, no versículo que a gente leu aqui, ele fala que gerou Onésimo em algemas, versículo 10. E no versículo 19, Paulo faz uma afirmação bem forte. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me devas até a ti mesmo. Que ideia é essa de dever até a ti mesmo? Da mesma forma que Filemon é filho de Paulo em algemas, é filho espiritual, o Onésimo é filho espiritual, Filemon também é. Filemon conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho por intermédio do apóstolo Paulo. Então, de alguma forma, os dois estão ali no mesmo patamar, tanto que Paulo diz para eles, né, para ele recebê-lo como irmão, como se recebesse o próprio Paulo. Olha como é que o cara foi inteligente na escrita dessa carta. Eu já li essa carta, e quando eu vi esse versículo 19, eu achei muito pesado. Eu falei, rapaz, como é que o cara fala um trem desse com o outro? É disso que Paulo está falando, é exatamente disso. Mas olha como é que Paulo é astuto de novo, no versículo 15, né? Em vez de falar que Filemon fugiu, ele fala, ele se afastou de ti temporariamente. Jogo de palavras, o cara era inteligente demais. Ele pedindo algo muito sério, né? E ele apela. Eu achei o versículo 19, eu já li essa carta algumas vezes, fala, poxa, mas ele apelou aqui, ele pegou pesado aqui. Mas a ideia é de meio que colocar isso em igualdade. Da mesma forma que um é meu filho na fé, um foi em algemas, você não, mas você foi meu filho, mas também é meu filho na fé. O versículo...
Aceite ele de volta. E olha por que Paulo não pede o Filemon para liberar o Onésimo, né? Da carta de alforria ou qualquer coisa assim. Porque Paulo, é por isso que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia não se contradiz em tempo nenhum. Se você ler Coríntios e algumas outras cartas que Paulo escreveu, ele fala para os escravos servir os seus patrões. Serve bem aos seus senhores. Faz bem, você que converteu agora, ainda que o Senhor não seja crente, sirva a ele da mesma forma. Então, isso também vem da parte de Deus, porque Deus trata essas coisas, esses problemas sociais, não é da forma com que a gente acha que deveria, sabe? Ah, Deus é mau, não, Deus devia intervir, acabar com a escravidão. Que nada, rapaz. Deus, nas entrelinhas ali, ele vai agindo fazendo com que as atitudes das pessoas tornem aquilo ali mais tranquilo de ser feito. Ele exige que o dono crente trata bem o empregado, mas que o empregado sirva bem, também independente do cara ser crente ou não. Exatamente. Por isso que eu falei que naquelas palavras-chave, né, eu colocaria amor também, porque Paulo apela aqui para o amor. Primeiro ele fala que ouviu falar do amor de Filemon, que sabe que esse amor que a fé dele tem se tornado prática por causa desse amor, e depois, por causa do amor, ele recebe ele de volta. O versículo 16, né? Não como escravo, mas acima de escravo, como um irmão caríssimo. Um irmão caríssimo, especialmente para mim, Paulo, né, e com maior razão ainda de ti. Quer na carne, quer no Senhor. Paulo ele é inteligentíssimo nessa carta. Inteligentíssimo. Muito, muito bom ler essa carta pensando dessa forma aqui. Vamos ver o que mais que Paulo fala aqui. Primeiro, né, a gente já viu aqui. Ele amacia, né, o ego do Filemon lá, dá aquela maciadinha, né, até que fala do Onésimo. Aí ele faz um pedido, né, mas já não com autoridade. Ele já não quer usar a força de autoridade como apóstolo. Paulo apela, né, de fato, fala, olha, se não for pelo amor, olha só como é que Paulo é sagaz. Ele fala, ele pega pelo amor, aí recebe o cara como um irmão caríssimo. Mas se não for assim, recebe ele e deixa que eu pago a dívida. Lança na minha conta essa dívida aí, que eu pago. Mas depois, no versículo 20, Paulo fala, né, espero, eu tenho certeza que você vai fazer isso no Senhor. Paulo é esperto demais nessa carta, ele é... Paulo é inteligentíssimo nessa carta, muito bom. Ele faz um pedido, né, como amigo íntimo, como diz, ele não quer apelar para a autoridade dele como apóstolo, né? Aí ele fala que Onésimo era filho dele, aí, como eu já disse, né, meio que iguala os dois ali. E declara também, Paulo fala, né, que da transformação que houve na vida do Onésimo. De alguém que primeiro era inútil para o Filemon, ele foi inútil, roubou, fugiu, mas agora não, agora ele é útil. Tanto para mim, quanto para você. Útil para Paulo, porque ele era um colaborador, né, no evangelho, no evangelismo, ali, na missão que Paulo tinha para cumprir, e agora mais ainda, com o Onésimo. Ele ia voltar, Filemon, Onésimo voltaria, continuaria sendo servo do moço ali, mas agora um servo crente. Um servo cristão. Um senhor cristão, tendo um servo cristão, acho que era bem mais fácil de lidar um com o outro, né? Alguém que não só trabalharia para ele, mas com a motivação correta, da forma correta, do jeito correto. Né? Paulo também afirma que isso, versículo 15, né? Que o que aconteceu foi providência divina. Foi porque Deus quis que fosse assim. Né? Foi uma forma que Deus achou de juntar de novo Filemon e Onésimo, mas não como... Né, não essa relação de hierarquia mais, né? Olha, você vê, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Por isso que Paulo fala da utilidade que ele teria agora, né? De alguém inútil, ele faz esse trocadilho com o nome dele, agora para alguém muito útil, inclusive para o ministério. Dispõe-se a pagar a dívida, né, como o Elton falou que se não for pelo amor, né, se não for, eu dou um jeito de pagar esse trem aí. Escolhe bem a palavra, né, que é aquela ideia de separar ali, não que ele fugiu, né, mas que ele se separou de ti. Né, e também ao versículo 21, Paulo é bem esperto nisso também, ele diz, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo.
E no versículo 22, ele ainda fala que voltará para ele. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo pede, pelo amor dele, apela para o amor de Filemon, fala que conhecia ele, fala que se não for por amor, ele pagaria a conta, mas ainda assim constrange o cara. Porque, olha, e prepara a pousada para mim também, porque daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou estar livre e vou passar aí. Imagina. Isso, o pastor pediu churrasco, igualzinho. Mais uma responsabilidade. Isso, e eu vou, e ó, você vê, prepara a pousada para mim. Como é que eu queria negar um pedido desse? Como é que ele vai negar um pedido desse? Foi muito esperto, muito, muito inteligente, muito astuto nessa carta, muito inspirado. Talvez a melhor palavra seja essa, muito inspirado, né? Apesar de curta, né, irmão? Essa parábola é muito rica. Ela fala muito também a respeito do caráter do próprio Paulo, né? O que o Paulo tinha com isso? Por que essa preocupação? Para quê esse desgaste todo? A fim de inclusive, pagar financeiramente. Eu acredito que pagaria sim. Não sei como, mas pagava. Porque não era da boca para fora. Um trabalho pastoral. Do próprio Onésimo. Isso aí. O Tíquico mesmo, que é quem leva a carta, né? Talvez era aquela pessoa que ia até Paulo e contava como é que estava acontecendo, como é que estava a igreja lá. O que estava acontecendo ali. Mas essa carta também fala muito do Paulo, do apóstolo Paulo, que ele apela para o amor de Filemon e tudo, mas isso mostra como é que Paulo, de fato, ele se envolvia na vida das pessoas, como é que o evangelho era real para ele. Paulo não pregava algo que era, sabe, faça o que eu digo, não. Tanto que ele, a gente fala, eu já falei isso aqui outra vez, rapaz, que coragem que ele tem, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Alguém que sabia a fé que tinha, que praticava a fé que tinha, né? Isso aqui não era da boca para fora que ele estava falando, ele estava realmente preocupado, né, com a situação, principalmente acho que do Onésimo até, né, e se envolve nisso, se envolve por inteiro. Ele fala que está mandando Onésimo para o rapaz como se fosse o coração dele. Então, alguém que estava realmente preocupado. Isso mostra muito a respeito de quem era Paulo, além de ser um homem muito inteligente, muito sagaz, a gente já viu aqui. E outra coisa interessante, né, que a gente percebe nessa carta, essa carta é o Evangelho. É um tipo de Evangelho, a gente pode dizer assim. Olha lá para você ver. Ó. Nós éramos Onésimo. É ou não é? Além de roubar de Deus, fugiu dele, né? Fugir. Corremos de Deus. A gente se afastou de Deus ali. Tava longe, né? De Deus. Estávamos ali afastados do Senhor. Depois, olha lá. Depois a gente tem um encontro com Paulo. Paulo aqui é Cristo. Paulo é o Evangelho. O ministério da reconciliação. A gente, separado de Deus, fugindo de Deus, como o escravo Onésimo ali, temos um encontro com Cristo, no caso, Paulo, somos transformados, perdoados, né, e reconciliados aí. A ideia de que Filemon, ele restaurou essa comunhão com Onésimo. Filemon aqui representa a figura do próprio Deus, né, que recebe de volta aquele que foi contra ele, aquele que prejudicou. Mesmo porque a gente prejudicou, a gente estava em guerra com Deus. E essa é a ideia também. Inclusive, né, quando volta, Paulo pede para Filemon receber o Onésimo como se fosse ele mesmo. E não é isso que Cristo faz por nós, não? Não é essa a linguagem bíblica do Evangelho? Que quando Deus olha para nós, Ele vê a pessoa de Cristo, por tudo que Cristo fez, Ele nos recebe como se estivesse recebendo o próprio Jesus, porque fomos feitos justiça, né, em Cristo Jesus. A justiça de Deus, de Cristo, nos abraça, nos envolve, e quando Deus olha para a gente, Ele não vê
Mas essa tranqueirada mais, esse tanto de gente ruim, ele olha e vê Jesus. Olha, você vê que não tem, como é que tem aqui, então, essa ideia do Evangelho. Nós éramos onésimos, ou estava aí teimoso, dando murro em ponta de faca, correndo, fugindo, né, dando prejuízo. Aí, de repente, a gente encontra com Cristo, ou Cristo nos encontra, na verdade, né, muda a nossa história, e aí a gente pode voltar para a casa do Pai. Nós que éramos inimigos, ladrões, roubadores de Deus, fujão, igual Jonas, a gente corre, foge, e aí volta para a casa do Pai, e é aceito. E essa carta, né, que Paulo que escreve, é como se fosse o próprio Cristo, intercedendo por nós. Não é isso que Cristo faz? Não temos lá o Jesus Cristo, o homem, não intercede por nós diante de Deus? Não é isso que Cristo tem feito até a sua segunda volta? Não é a mesma coisa? Essa intercessão. E Cristo não só disse para Deus, né, coloca na minha conta, se for preciso eu pago. Não, ele pagou. Ele pagou. Ele foi até o final. Ele foi tudo que tinha. Ele pagou e resgatou. Um tanto de Onésimo, olha o tanto aí, ó. Tem um bocadinho que está faltando aí, mas tem muitos Onésimos aqui. Porque éramos nós, essa é a realidade, essa é a grande verdade. E terminando, irmãos, o estudo é curto, a carta é curta, mas o estudo também não é tão longo assim. As divisões possíveis desse livro aí. A primeira parte vai dos versos 1 ao 7, né, saudação, ação de graças, né, pelo amor e pela fé de Filemon. Dos versos 8 a 16, apelo em favor de Onésimo. Ele pede para que receba o rapaz de volta. Nos versos 17 ao 20, o crédito, né, de Paulo para com Filemon, e a quarta parte, o epílogo, né, o final da carta. Outra prova que tem também que essa carta foi escrita no mesmo tempo da carta aos Colossenses, né, é que no final da carta, tanto de Colossenses como dessa aqui, as mesmas pessoas que estão nessa saudação aí, são as que estão lá também, na carta de Colossenses. Arquipo, Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas e Demas. Então, essas cartas foram bem próximas escritas ali. Além do Elta, aí, alguém quer fazer alguma... Como é que essa carta aponta para o trabalho da igreja, né? Para a funcionalidade de uma igreja? Algo que salta aos olhos aqui, fica bem claro nessa carta, é o perdão. Isso é a primeira coisa que a gente percebe nisso aqui, é um pedido de perdão. Perdoa o cara. Apesar dele ter feito o que fez, perdoa. E muitas vezes a gente fala de perdão, e é algo meio complicado, eu até num grupo de família eu até discuti a respeito disso. Eu perdoo, mas eu não convivo. Olha o que Paulo pediu. Jesus Cristo não só nos perdoou, mas ele nos fez habitáculo dele mesmo. O Espírito Santo habita em nós. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui sei lá, você contou um segredo para alguém, conversou com alguém, confiou em alguém, e aquilo virou fofoca no meio da igreja e tal. Você perdoa. É lógico que você não vai falar a mesma coisa com a mesma pessoa mais, não é isso. Mas as pessoas falam, eu perdoei, mas eu não convivo, eu não quero nem ver na minha frente. Não perdoou, não. Paulo pede que Filemon perdoe, e o perdão aqui é aquele perdão de verdade. Eu vou perdoar, o cara ainda vou recebê-lo. Ele vai voltar a trabalhar comigo, vai ser meu servo, vai continuar sendo meu servo. Perdão é algo muito sério, algo muito necessário para a vida cristã. E tem muita gente, pessoas de coração duríssimo, e muitas vezes não é nem porque quer. Estão aí hoje tratando com psiquiatras, psicólogos, longos e longos períodos, porque são pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem se livrar da mágoa. E vão carregando isso, vai carregando isso. Chega um ponto que ela é sufocada pela própria mágoa que carrega. Tem pessoas aqui no nosso convívio, nesses tipos de situações. Pessoas que não conseguem, porque é difícil, não é fácil, não. Para alguns é mais fácil que outros, mas é algo muito sério. E como é que é necessário isso, liberar esse perdão, você receber o irmão de volta com sinceridade, com honestidade. Não é, eu perdoo, mas não quer nem... Não é por aí.
Perdão bíblico é algo bem... Porque Cristo perdoou a gente e perdoou de forma completa, cabal. Não teve essa conversa, não teve meio termo. Não foi de qualquer forma. E a gente precisa entender isso. E outra coisa que fica bem claro aqui, né? É a questão da igreja, do papel da igreja, de serviço mesmo, de se dar, de poder confiar um no outro, a ponto de escrever uma carta dessa, ou de fazer um pedido desse. Porque tem coisas, a gente até como conselho, a gente fala, costuma dizer, que quando chega até a gente, o incêndio já está avassalador. A coisa já está de tão grande proporção que qualquer intervenção fica difícil, muito onerosa. Não estou falando financeiramente não, tá, gente? Não é isso não. Mas onera muito mais a intervenção de qualquer tipo de ajuda que você tem, porque quando o trem chega, a Amazônia está pegando fogo já. O trem já está feio. Por quê? Porque as pessoas elas não têm essa confiança. O ambiente não é, talvez, propício. As pessoas vão, ou por não confiar um no outro, ou talvez por causa do próprio coração. Tem dificuldade de pedir ajuda, de pedir socorro. Talvez orgulho, soberba, não sei. Vergonha. Mas também, será que se eu chegar lá, eu vou ser recebido? Como é que isso vai ser recebido pelo outro? Como é que essas coisas vão acontecer? Como é que isso acontece na igreja? E quando chega, está grande demais. Porque não tem para onde correr mais. Já tentou de tudo. Aí a igreja é o último recurso que a pessoa tem. Entende? A pessoa tenta com um parente, a pessoa tenta com um advogado, a pessoa tenta com um psicólogo, com um psiquiatra, tenta com um amigo, tenta com um irmão, tenta com isso, tenta com aquilo, e não consegue de forma nenhuma. E a última escolha dele é a igreja. Mas será que a igreja não está falhando no seu papel? Porque a gente jogar para o outro só, tem essa parte da culpa do outro, mas será? Não é? Isso tem acontecido demais nos nossos dias. É a oração da igreja. E é isso é um mundo que tem pregado isso, né? Que mostra, e isso a gente vê em redes sociais. O padrinho. Não é? Você é o último a saber. Quando você fica sabendo, já foi há muito tempo. E de casamento, do segundo casamento. Talvez para ser padrinho do segundo casamento ainda. Mas isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. A igreja está meio que perdida, sabe? Porque o mundo prega isso, cara. Você tem que ser feliz e isso, aquilo tudo, e todo mundo tem que orar para ser feliz. E a gente vê isso em aconselhamentos, né? A pessoa está sofrendo ali, você está aconselhando. O casal está ruim, o negócio está ruim. Mas no Facebook é o casal, a família de margarina. Entende como é que é? Porque a pessoa quer mostrar para os outros que uma realidade que não está vivendo. Isso. E a primeira coisa para tratar o mal é reconhecer que ele existe, né? É saber que ele está ali. Então a gente precisa olhar para isso aqui e prestar um pouco de atenção. Ter empatia. Se a gente não consegue amar o outro de verdade, pedir a Deus, pelo amor de Deus, dá pelo menos empatia. Que eu possa pelo menos sentir empatia pelo meu irmão. Me preocupar de fato com o outro, né? Olhar para ele, e saber, você não está legal. O que está acontecendo com você? Sabe, esse tipo de coisa, a gente precisa buscar isso. E buscar com urgência até. Porque, rapaz, eu vou falar com você um trem. Se tem um trem que eu gosto, é da Vida Nova. Eu gosto demais dessa igreja aqui. Eu amo esse trem, amo as pessoas daqui. E um lugar onde eu me sinto seguro. Como eu me sinto seguro. Sério, de verdade. Esse trem é bom demais. Pensa num ambiente bom, cara, um lugar, e a gente precisa resgatar essas coisas, sabe? Voltar para isso, porque é bom demais. Então, fica aí o estudo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos às ordens. Se eu falei alguma coisa aí, os irmãos depois dão um cutucão, pode ser agora também.